Oi, internet! Meu nome é Marco Aurélio Gal, mas pode me chamar de Gal, e eu trabalho com audiovisual. Vim aqui para falar sobre Barbie, o maior lançamento do ano, e um dos motivos do sucesso do filme é por ele ser dirigido pela Greta Gerwig, que tem um ponto de vista muito forte nos outros filmes que ela lançou, Adoráveis Mulheres e Lady Bird. Ela consegue imprimir a personalidade dela no filme de uma forma muito interessante, que enriquece o filme. Ela consegue construir sequências com uma linguagem moderna, como na sequência inicial que ela parodia o filme 2001, com a Barbie versus as outras bonecas de bebê, que é o trailer do filme, construindo uma fotografia bem elaborada e uma edição com os recortes dinâmicos, e consegue trazer mais humor e mais originalidade na forma de contar a história. A personalidade dela também está presente na construção visual, os cenários e objetos, tem uma estética fake de plástico, mas tudo perfeitamente falso, como encenação, quando ela escova o cabelo ou quando ela vai tomar leite. Had names and, you know, I think we will all want to do a black and white movie next. Maquiagem e cabelo também muito legal, que se assemelham aos de uma boneca, os fios, as perucas que elas usam. E o figurino é incrível, mesmo a Barbie estranha, a roupa dela não é gasta e suja. Elas todas têm a roupa perfeita, porque a Barbie tá sempre perfeita, sempre pronta pra festa. Inclusive as festas são ótimas porque tem músicas muito divertidas também, o filme inteiro tem uma seleção musical muito boa. Mas assim como tem acertos, também tem erro. O filme tem muitas narrativas. O filme começa com a Barbie tendo pensamento sobre morte. O filme também é sobre o Ken e a relação dele com a Barbie. E ele atrás da sua própria identidade. E o filme também conta a história de humanos que brincam com a Barbie, que é a história da América Ferreira e a filha dela, a relação que a América tem com a Barbie e a relação que ela tem com a filha. Então são muitas histórias sendo contadas, e isso até não seria um problema se essas histórias fossem melhor costuradas entre si. Mas quando chega na hora de amarrar essas histórias, o filme perde um pouco o ritmo. Parece que vai acabar, mas não termina. Então essa foi a minha impressão geral. Agora eu vou entrar mais em temas específicos, então atenção para spoilers. Entre as narrativas, a principal é a da Barbie, questionando a mortalidade. E essa narrativa tem algumas cenas que me deixou confuso. Uma delas é a senhora que ela encontra no ponto de ônibus, que eu fiquei muito confuso tentando entender quem ela era, se ela era a criadora da Barbie, mas ela aparece logo depois. E eu fiquei tentando entender por que o encontro entre elas era tão importante assim pra Barbie. Se a cena era pra mostrar a Barbie aceitando e abraçando a mortalidade, então achei que faltou costurar melhor essa cena com a cena no final em que ela dá as mãos para a criadora dela e ela tem memórias que a gente não entende quem são aquelas pessoas. Talvez uma forma de conectar melhor as duas cenas seja com ela lembrando e tendo memórias da velhinha que estava no ponto de ônibus quando mais nova. Até consigo imaginar que as memórias não eram de uma pessoa específica, porque é justamente para representar como Barbie é todo mundo e todas são Barbie. Mas como você não sabe quem é, você não sente emoção e acaba perdendo o propósito da cena, que é de emocionar. Outra narrativa importante é a do Ken, e eu achei a personalidade dele uma bagunça. Primeiro, que eu não senti uma transformação nele. Eu não senti que o patriarcado fez ele uma pessoa diferente, porque ele já começa o filme meio babaca, brigando com os outros Kens. Então, uma forma de criar essa transformação seria mostrar como ele era diferente antes de conhecer o patriarcado e como ele ficou depois de conhecer. Por exemplo, ele podia começar o filme meio bobão, alegre, para quando ele se tornar manipulador, você ter um contraste mais forte dessa transformação. Ou, por exemplo, porque eu gosto da ideia dos Kens terem ciúme entre si, pelas Barbies serem mais populares, pelas Barbies terem mais influência, mas eles poderiam disfarçar esse ciúme, porque sabem que é um comportamento que a Barbie vai reprovar. E esse conflito entre sentir ciúme, mas esconder isso, ia trazer mais dimensão ainda para a personalidade dos Kens. Porque o filme tem momentos desse Ken que é bobão, mas a personalidade que prevalece do Ken é a de um cantor de boy band.
que é vaidoso, que faz pose, que é mimado, birrento, quase como uma criança contrariada. Inclusive, no momento de encerrar a trama do Ken, eu fiquei muito confuso, porque ele tem uma conversa com a Barbie e ela diz para ele ser, em vez de Barbie Ken, ser só Ken. E ele tem uma epifania e fica repetindo, quem sou eu? E eu fiquei muito confuso, porque a gente viu ele durante 5 minutos cantando I'm just Ken. Então a Barbie dizer pra ele que ele pode ser só Ken não é como uma resolução muito grande do conflito. Acaba parecendo uma saída preguiçosa do roteiro, só para encerrar aquela trama e seguir com o andamento das outras histórias que são mais importantes. Mas o motivo de maior controvérsia do filme é a discussão sobre igualdade de gêneros, e é muito importante que o filme faça isso. Então, como é assunto polêmico, qualquer ponta solta gera margem para discussão. Agora, sobre a trama do patriarcado. A minha maior dúvida era, por que as Barbies iam deixar o seu posto de poder para servir os Kens? Porque nenhuma resposta que elas davam era convincente. Ah, isso é mais divertido. Ah, eu gosto de não ter que fazer escolhas. Eu não entendi. E aí a forma com que o filme justifica isso é através da fala da América Ferreira. Isso foi igual a varíola e os indígenas. Eles não tinham imunidade. Aí eu fiquei, ok, então isso se espalhou como uma doença. Mas isso contrasta com o que o filme disse antes. Com o Ken falando, eu preciso de um lugar para começar o patriarcado do zero. Então eu fiquei na dúvida. Os Kens conscientemente manipularam as mulheres? Ou elas foram infectadas com uma doença? Porque se elas foram infectadas com uma doença, então os Kens não tinham controle do que estava acontecendo. Então essa sequência do plano para derrubar os Kens e ridicularizar eles acaba tendo um tom meio estranho. Essa sequência era para ser um momento divertido em que a gente vê os vilões, os Kens, se dando mal. Só que a gente não vê os Kens se articulando para acabar com a Barbilândia. Mas a gente vê as Barbies se articulando para acabar com os Kens. Esse talvez seja o maior problema da Greta, em deixar lacunas abertas que o espectador tem que preencher pelo filme. Só que ela deixar uma lacuna quando tá falando sobre a mortalidade não é tão problemático quando ela deixa uma lacuna quando fala sobre igualdade de gêneros. Eu acho que se tivesse uma cena dos Kens juntos se articulando para como acabar com a Barbilândia, ou até mesmo como eles próprios se infectaram com o patriarcado, porque a gente viu no começo eles sendo líderes de torcida enquanto elas faziam esportes, e depois mostra eles mostrando a elas como praticar esporte. Então o público ver essa transformação do Ken ia ser muito importante para o público saber como reagir à derrubada dos Kens. Mas a verdadeira mensagem do filme está na cena do monólogo da América Ferreira, que é, pra mim, a melhor cena do filme e, sinceramente, a melhor cena de um filme que eu vi esse ano. Porque nós sabemos que os Kens da vida real não vão ceder sua posição de poder e eles sabem o que fazer para continuar nessa posição. Que o filme traz como exemplo na figura do executivo da Mattel, que mesmo sendo abobalhado, ainda continua no seu papel real de presidente da companhia. Que eu, inclusive, achei muito esperto deles se colocarem tão abobalhados, porque é meio que um lobo em pele de cordeiro. E é no monólogo da América que o filme reconhece todas as complexidades em ser mulher, de serem pressionadas a atingir uma série de regras e expectativas irreais. É como um desabafo entalado na garganta. Ela diz: temos que ser extraordinárias, mas de alguma forma fazemos tudo errado. E essa mensagem se reflete no próprio filme. Exigir que ele seja um retrato completo e definitivo sobre discussões sobre gênero é um nível inalcançável. Essa cena é muito boa, a forma com que a América constrói essa jornada de emoções e as reações das outras Barbies concordando em silêncio, sabendo exatamente do que ela tá falando. Até por isso também que eu não gostei muito daquela sequência em que as Barbies elaboram um plano para derrubar os Kens, porque isso acaba tornando aquele monólogo da América Ferreira, um desabafo, torna ele um pouco repetitivo. E isso dilui um pouco da força daquela cena. Tem um momento da cena em que a América diz: e ninguém nos agradece, e o público lotando as salas de cinema. É a forma que ele tem de agradecer a Barbie, a Greta, por trazer personalidade e consciência social em um filme para a família,
para ensinar a criança desde cedo sobre o mundo em que a gente vive e incentivar discussões sobre o patriarcado, sobre igualdade de gêneros, porque seria muito fácil não tocar nesses assuntos, ser apenas um filme da Barbie bobão. E o filme tem coragem de tocar em vários tópicos, que é muito importante. Eu quero muito Barbie 2, 3, 4, 5... e cada um com uma cabeça criativa diferente, porque é isso que trouxe tanta repercussão para esse filme. Ver como que alguém com tanta personalidade ia contar uma história que poderia ser muito boba. Inclusive, a sequência, talvez podia ser sobre a Barbie estranha, podia muito ser dirigida pela Emerald Fennell, que é a diretora de Promising Young Woman, aqui no Brasil com o nome de Bela Vingança, que é um filme que também discute muito os direitos femininos e que, inclusive, a diretora do filme está no elenco de Barbie. Ela faz a Mid, a boneca grávida. Então é isso, Barbie pra mim é o segundo melhor filme do ano, atrás só de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Talvez eu possa falar sobre o meu ranking de filmes preferidos aqui no canal. Se vocês tiverem outras ideias de filmes que gostariam que eu falasse, pode só escrever aí no comentário também. E é isso. Tchau, internet!